E tem um problema que você, como estudante, como autodidata, vai enfrentar, e eu tenho absoluta certeza disso, é um problema associado, relacionado com a sua produtividade. Desde a lista de livros que você quer ler em um ano, desde todos os outros objetivos que requerem de você sentar e ficar ali 1 hora, 2 horas ao longo de 1 ou 2 ou 3 meses estudando ou desenvolvendo alguma habilidade, você vai se deparar com problemas associados com a produtividade. Isso acontecia e acontece comigo bastante, e exatamente por isso que eu pesquisei e li muitos livros. Eu li mais de 10 livros relacionados à produtividade, eu fiz alguns cursos sobre isso para tentar descobrir exatamente quais são as ações que eu preciso fazer para fazer isso tudo ser balanceado. Quando eu digo balanceado, eu quero dizer as áreas da sua vida serem balanceadas de alguma forma, e mesmo assim ainda existem algumas dificuldades, algumas coisas que precisam ser azeitadas. Então nesse vídeo eu vou te explicar um pouquinho como que eu fiz para sair de uma bagunça total que me impedia de começar a fazer aqui, aí o lá começa a perder força, aí eu tenho que ir para lá, e aí se eu vou para lá, esse aqui também começa a perder força. Como que eu consegui fazer isso para lidar com todos os projetos de aprendizado, aprender cada vez mais, cada vez com mais eficiência, mantendo a minha pesquisa, mantendo o meu trabalho, mantendo os meus estudos, tudo rodando de uma maneira não super eficiente, mas de uma maneira produtiva. E eu acho que você vai se surpreender, tá? Porque a maneira como você resolve o problema da produtividade não é através de metodologias. Eu não estou dizendo que metodologia é inútil, tá? Eu estou dizendo que o caminho inicial, os primeiros passos, não é através de um método. Por quê? Porque o método, ele vai tentar adotar, ele vai tentar colocar em você uma estrutura. Porque a produtividade é basicamente uma maneira de colocar o seu dia, suas 24 horas em uma estrutura para fazer o negócio correr bem. E quando você, do nada, hoje eu sou uma bagunça e amanhã eu tento adotar uma estrutura, a resistência vai ser tamanha que o esforço que você vai precisar colocar para aceitar, cumprir com essa estrutura, vai ser maior do que o benefício que a estrutura vai te fornecer. Então você tenta uma estrutura, tenta o GTD, aí desiste. Aí tenta Thais Godinho, aí desiste. Aí tenta a tríade, aí desiste. Entende? O problema não é necessariamente nesses métodos. O problema é encontrado quando você não tenta ajustar no início, até você construir um modelo mental sobre a estrutura. Você precisa ajustar esse início. Adriano, não estou entendendo. Então vamos iniciar aqui os 3 passos que eu vou te passar hoje. Eu acho que vai ficar muito mais claro para você. Então, como eu disse, quando você está estudando, quando você tem como objetivo ser uma pessoa mais produtiva, a mudança que você vai impor ao seu dia não pode ser uma mudança muito gigantesca, não pode ser uma mudança aloprada, não pode ser uma mudança que vai tirar você muito da sua zona comum. Então eu chamei isso de ciclos incrementais semanais. Adriano, o que é isso? Então você vai ter um ciclo. Esse ciclo é basicamente onde as coisas vão acontecer. Eu gosto de ciclos semanais. Então eu vou definir o que eu vou fazer nesse ciclo, eu vou tentar fazer as coisas que eu defini e depois eu vou avaliar esse ciclo para ver se eu consegui ou se eu não consegui. Fique ligado nisso que eu vou repetir várias vezes essa mesma frase de maneiras diferentes, mas eu vou tentar fazer você decorar basicamente o que eu acabei de te dizer. Então, esses ciclos incrementais semanais, e de novo, pode ser quinzenal, pode ser mensal, como você preferir. Esses ciclos, eles vão funcionar basicamente em uma hierarquia de mudanças. Adriano, não entendi. Então, digamos que você viu lá um vídeo sobre produtividade, aí o cara passa lá 15 coisas que você tem que fazer. Digamos que você lê um livro sobre produtividade, aí tem 300 páginas e um método de 10 etapas, e aí você tem 10 coisas para implementar. Entende que simplesmente ler estes conteúdos não vai ocasionar o resultado a partir da leitura. Não é a mudança comportamental que você espera, não é você ser produtivo após a leitura, não é assim que funciona. Ou seja, as ações que você vai fazer
é a coisa mais importante dentro do que a gente está tentando aqui. Então, olha só, a gente vai colocar na frente uma ação e depois a reflexão sobre a ação, em vez de fazer do contrário, em vez de você ler um monte de coisa, estudar um monte de coisa, para depois executar nada e o que você executar, você desistir. Então, o que a gente quer é isso. Adriano, por que assim funciona? Então, existe uma coisa chamada modelo mental. O que é o modelo mental? Modelo mental é um resultado conquistado por pessoas que passaram por algum período de esforço e reflexão. Adriano, não entendi. Então, por exemplo, você vai na sua escola, lá no campo de futebol da sua escola ou da sua faculdade. Aí vai ter um treinador, provavelmente. Aí o cara tá correndo, 20 ida e volta. Aí ele corre, faz um movimento, depois volta, faz um movimento. Aí o treinador para ele e fala, quando você fez esse movimento, a maneira como você pisou tá errada. Se você estivesse no campo, você provavelmente ia fazer uma falta, ia quebrar o seu pé, ia fazer alguma coisa. Então volta lá e faz de novo, eu vou ficar de olho. Aí ele vai e faz de novo. Isso, perfeito, é isso aí. Tá entendendo? Então esse princípio de execução várias vezes até uma perfeição, ou seja, fazer a coisa adequadamente, é importante. Quando ele faz isso diversas vezes, então um jogador profissional de futebol, nesse exemplo que eu estou te dando, ele não vai precisar, necessariamente, do treinador para ficar corrigindo a maneira dele de dar as passadas. Por quê? Ele construiu um modelo mental. Ou seja, por meio desse treinamento de vários anos atrás, ele conseguiu chegar numa conclusão de qual que é a maneira perfeita de mover o pé, né, o jogo do pé, para que ele não quebre o pé, ele não machuque alguém ou ele jogue corretamente. Entende? Então é essa basicamente a jogada. O modelo mental é: você faz uma coisa várias e várias vezes até chegar a um ponto que os neurônios que disparam quando esse evento ocorre começam a se aglutinar. E aí ele se transforma num agrupamento maior. Ou seja, em vez de você ter que refletidamente, ou seja, ativamente ativar esses neurônios, esses grupinhos de informação, eles são ativados em conjunto. Essa ativação em conjunto seria ali o modelo mental. Então o que a gente quer fazer é ter um método que é crescente, que incrementa a cada semana. Esse incremento vai possibilitar que você vai se acostumando, ou seja, criando um modelo mental que vai sendo melhorado a cada novo ciclo, tá bom? Em vez de você tentar adotar um modelo mental de uma pessoa que está há 20 anos lá no GTD, por exemplo, a pessoa está desde antes de 2000 ensinando o modelo. Se você tentar implementar hoje, você não vai conseguir. Eles mesmos falam que demora 2 anos assim para uma pessoa ficar boa no GTD, entende? Então, como que a gente vai fazer? São 3 passos. Eu dividi esses passos em nome do passo e um N1. Então, nível 1, nível 2, nível 3 e por aí vai. Então, o primeiro passo é o planejamento nível 1. Nesse planejamento nível 1, a gente vai ter uma quantidade de horas fixas dedicadas aos estudos. Caso você não seja capaz de definir, essa semana eu vou estudar 10 horas, essa semana eu vou estudar 20 horas, e não consegue cumprir com isso, isso me diz o quê? Que você tem um problema com a sua motivação, que você tem problema com a sua organização, que você tem problemas com a falta de resiliência, a falta de disciplina, etc, etc, etc. Então, todos esses problemas resultam em você acredita que você consegue estudar 20 horas e ou você não tem esse tempo disponível, ou você não consegue por falta de motivação, ou você não consegue por preguiça, tá entendendo? Então a gente precisa corrigir esses problemas até você conseguir, eu acho que essa semana eu consigo estudar 3 horas. E aí você consegue. Ótimo. Consegui 3, consegui até 5. Ótimo. Mas não é 20 que nem você gostaria. Quando você consegue fazer isso, você consegue definir um tempo específico e controlável que você vai tentar trabalhar dentro dele. Então, eu quero ler um livro por semana. E aí, quanto tempo você tem por semana para estudar? Eu tenho 3 horas por semana. Você não consegue ler um livro em 3 horas. Então, não faz sentido esse objetivo, porque você não tem os materiais, as informações, o tempo disponível para cumprir o objetivo. Entende onde eu estou tentando chegar? Então essa é a primeira etapa ali do nosso ciclo incremental. O ideal é você rodar esse primeiro ciclo até você conseguir cumprir com o que você está falando. Quer estudar 3 horas e estudou 3 horas. Perfeito. Quer estudar 3 horas e não estudou nada. Quer estudar 10 horas e estudou 3 horas.
Tá entendendo? É você ajustar o que você estima que é possível e o que é de fato possível. Ótimo? Ótimo. O passo 2 é fazer o planejamento N2. A gente vai ficar no planejamento N2 algumas vezes, tá? Então o planejamento N2, ele vai funcionar assim. Vai ter a quantidade de horas fixas que você já desenvolveu no período, no ciclo anterior, e agora a gente vai adotar alguma técnica de definição de objetivo. Adriano, o que é isso? A meta SMART é uma das mais conhecidas formas de desenvolvimento de metas e objetivos. Mas ela não é a única, existem outras. Uma das que existem é essa técnica chamada SOMP. Sonho, objetivo, metas e passos. São 4 etapas. Também é uma maneira de definir metas e objetivos. Depois tem os objetivos de pés, 50 pés, 50k pés de altura, 40k pés de altura, 30 mil pés de altura, 20 mil pés de altura. Adriano, não sei o que é isso. Tá lá no GTD, Getting Things Done. Então, aqui você já entende o quê? Você precisa, de novo, ter aquela coisa de você 1 hora, vai ser 20 horas, 30 horas e você vai adotar para si mesmo uma definição de objetivo. O resultado dessa definição, dessa estratégia, é uma frase, é uma afirmação, que é a afirmação que descreve o seu objetivo. Adriano, eu não sei fazer isso, então pesquise essa meta SMART. Adriano, eu queria que você me ajudasse. Então entre lá no Fórmula Habilidade de Estudos. Lá nos primeiros módulos eu explico sobre metas de objetivo e produtividade. Beleza? Esse aí é a etapa 2 aqui de como eu me tornei extremamente produtivo. A segunda, no caso a terceira etapa, a gente vai adicionar mais uma coisinha aqui que vai te ajudar a ser produtivo. Antes, um adendo. Esse ciclo 2 que eu acabei de te falar, ele precisa ser rodado até você conseguir cumprir. Como assim? A afirmação que você vai definir é uma afirmação que vai estar presa dentro do tempo. Como assim? Então, por exemplo, a meta SMART é uma meta específica, mensurável, atingível, blá blá blá. E aí você define isso para uma semana. Então, essa semana eu consigo estudar isso, isso e aquilo. Ou essa semana eu consigo aprender isso, isso e aquilo. Tá? Você define isso. E aí você passa a semana e você verifica se isso foi cumprido ou não. Se não foi cumprido, você repete o ciclo tentando cumprir, tá certo? Ah, Adriano, cumprir os mesmos conteúdos? Não exatamente, mas tentar cumprir o objetivo que você escreveu. Você escreve um outro objetivo e tenta até você conseguir criar um objetivo que seja capaz de ser cumprido nesse período de uma semana, tá certo? Esse aí é o principal. E aí o método termina, pelo menos neste momento, até a etapa 3. Quando eu consegui dominar essa etapa 3, eu já estava rodando, eu já comecei a usar outras coisas, mas eu já estava fenomenal. Então, a partir dali, você vai ver um vídeo no YouTube e vai saber já, entendi, é uma técnica nova e aí eu consigo implementar no meu sistema. A etapa 3 é o planejamento N2, mais a avaliação N1. Adriano, o que é isso? Vamos lá. Primeiro, nessa etapa 3, o que você vai fazer é repetir a etapa 2, tá? Que você fez no ciclo anterior, e você vai adotar uma etapa de avaliação. Então, por exemplo, se você faz o planejamento no sábado, antes desse sábado, no caso sexta-feira, você tem que fazer uma avaliação da semana que acabou de acabar. Entende? Então você faz o quê? Você executa o planejamento, depois, no final da semana, você avalia essa execução e você planeja a semana que está por vir. Entendeu? São 3 coisas. E aí, nessa avaliação, o que tem que ter? O objetivo principal é desenvolver um músculo na sua cabeça que te ajude a refletir sobre as coisas que você está fazendo. Tem pessoas que leem muito e que veem muitos vídeos educacionais e mesmo assim elas não percebem uma melhora no seu repertório, elas não percebem uma melhora na sua maneira de observar as coisas, né? A inteligência delas não aumenta, os conhecimentos e habilidades não parecem fixar, mesmo tendo se esforçado para aprender. Eu acredito que muito disso tem a ver com a falta da reflexão ativa. A reflexão ativa que te ajuda a lidar com as informações que você mesmo está estudando. Então, muitas pessoas ficam nessa de ler uma coisa e depois acabar e ir para a próxima, sendo que o aprendizado vai acontecer quando você refletir sobre o que você aprendeu, sobre quando você conseguir identificar pontos na sua vida, na vida de outras pessoas, dentro do seu próprio repertório, coisas que se conectam com essa nova informação. Então a avaliação vai funcionar assim, você vai parar no dia antes de fazer o planejamento e vai se fazer algumas perguntas, tá?
Eu separei algumas aqui para você. A primeira pergunta, e eu recomendo que você anote, tá? É o que você fez essa semana para conquistar os seus objetivos. A segunda pergunta é o que você não fez e deveria ter feito. Essa pergunta é muito boa para mim, porque às vezes você define ali, eu vou estudar esses tópicos aqui de português. Beleza. E aí eu vou estudar, vou fazer uns exercícios e etc, etc. E aí quando chega no final da semana, você tenta lembrar, eu sei que esses tópicos eu estudei. Aí você lembra 2, 3, mas a maioria você lembra que estudou, mas não lembra do conteúdo em si, não consegue utilizar, não consegue identificar num exemplo, saca? Então, quando você fala assim, o que você não fez e deveria ter feito? Aí talvez uma reflexão que venha na sua mente é assim, eu fiz a prática de recuperação nesses tópicos aqui, mas nesses últimos de baixo eu não fiz. E aí agora eu não consigo lembrar deles. Eu sei que eu estudei, mas não consigo lembrar. Então, as anotações que eu fiz, as coisas, os exercícios, até me deram um grau de competência bacana no dia que eu fiz. Mas aí depois de 2, 3 dias eu já esqueci de boa parte daquele conteúdo. Entende? Essa reflexão é importante porque a partir desse momento, de novo, a reflexão não acaba nela. Ela é usada para criar o planejamento da próxima semana, tá? A partir dela você melhora a sua maneira de estudar. E agora, de uma maneira assim que não depende de alguém falando para você, estuda assim, estuda assado, mas você refletindo e vendo, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Então na próxima semana eu vou fazer. A próxima pergunta é o que você esqueceu de fazer. Então você tinha definido que ia fazer alguma coisa e você não fez muitas delas. E aí você precisa saber o que você esqueceu de fazer e tentar descobrir ali o porquê que você não fez. Eu não fiz porque era muito ruim, eu não fiz porque eu não gosto dessa estratégia, eu não fiz porque não deu tempo, eu não fiz. Essa é a pergunta bem importante aí para você descobrir os pontos que ainda não estão claros, os erros que você mesmo comete e que não estão claros para você, não se evidenciam. Aí você descobre e tenta resolver de alguma maneira. A próxima pergunta é o que você achou que dava para fazer, mas não conseguiu. Então você acreditou que dava para estudar 5 horas dessa matéria ou daquela e não conseguiu. Você achou que dava só para estudar via exercício, fazer um monte de exercício e mesmo assim não consegue lembrar do conteúdo. Tá entendendo? E aí você tenta descobrir uma investigação interna o que faltou. O que faltou ali nessa semana de estudos, nas coisas que você achou que deveria e que se você tivesse feito, que não fez, o resultado seria mais positivo, tá? Isso você anota porque é um dado relevante, importante para o seu desenvolvimento. A última pergunta é o que você fará semana que vem para remediar isso. E entenda o que você vai fazer semana que vem para remediar isso como as respostas que você deu dessas reflexões, entende? Aí você revisa esse documento que você criou e a partir dessa revisão você se pergunta o que deve ser feito, o que deveria ser feito na próxima semana para melhorar o seu desempenho dentro das suas limitações. Eu só tenho 5 horas, eu só tenho o caderno, eu estudo num café, não dá para ouvir áudio, só tem que ser texto. Agora, ser produtivo nos estudos não é uma tarefa fácil, mas com a metodologia que eu te expliquei hoje, a cada nova semana, a cada novo ciclo, a coisa vai ficando cada vez mais eficaz para você. Mas se você quiser que eu pegue na sua mão e te ensino passo a passo das metodologias que eu utilizo no meu dia a dia para estudar e aprender com extrema eficiência, conheça o Fórmula Habilidade de Estudos. O link para conhecer está aqui na descrição.